Olá, hoje nós recebemos aqui no estúdio do RDTV a deputada federal Rosa Neide, do Partido dos Trabalhadores, da bancada de Mato Grosso. Deputada, bem-vinda novamente aos nossos estúdios. E a gente gostaria já de início de falar dessa reunião que é recente, né, que a senhora participou aí do Núcleo de Acompanhamento de Políticos do PT, que foi aí na terça-feira, o encontro com o ex-presidente Lula. Conta um pouco pra gente como é que foi, né, como é que foram os debates, do que vocês trataram mais especificamente. Olha, é um prazer estar aqui com vocês. Nós fizemos uma reunião no último dia 25, no meu escritório aqui em Cuiabá, e com várias lideranças, e após a discussão, ficou assim certo que todo mundo que estava ali estava disposto a criar uma frente aqui em estado de Mato Grosso, um comitê, para analisar o contexto nacional e entender qual é o papel de Mato Grosso nesse contexto. E também apoiar o projeto de reconstrução do país, que é assim que a gente está chamando, que tem a liderança do presidente Lula. Aí todos solicitaram que fosse pedida uma agenda com ele, fiz a solicitação dessa agenda através da presidente do Partido dos Trabalhadores, que é a deputada Gleice Hoffmann, foi confirmada. E nós estivemos lá com aqueles que puderam, tinha mais gente confirmada, outros confirmaram em cima da hora, e quem pôde estar lá, esteve lá. E eu avalio como uma reunião muito produtiva. O presidente teve por mais de 3 horas conversando com as lideranças aqui do estado, e foi um diálogo muito franco, né? E assim, eu resumo a reunião na fala quase final que ele fez, dizendo que os democratas e os republicanos estão convidados a sentar à mesa e discutir um projeto para o Brasil e para Mato Grosso, um projeto que o povo esteja incluído, um projeto que a gente elimine novamente a fome do país, a tragédia que se abateu sobre o Brasil, e que a gente possa avançar nas políticas sociais inclusivas que o Brasil já teve, perdeu, e que agora a gente pode refazer juntos. Como é que a senhora avalia a recente e crescente, recente e crescente apoio de líderes do agronegócio aqui em Mato Grosso à pré-candidatura do ex-presidente Lula? Olha, o agro, eu também repito aqui algumas palavras do presidente, ele disse assim: se eu fiz alguma coisa no Brasil, parte do que ele fez tentando melhorar a política de produção agrícola no Brasil, para o grande e para o pequeno. Fortemente para o grande, né? Aqui no estado de Mato Grosso, por exemplo, os investimentos que foram feitos no governo do presidente Lula e da presidente Dilma foi comemorado por todo o agronegócio, não só aqui no estado, mas no Brasil inteiro, né? O financiamento prévio, por exemplo, onde as pessoas, os produtores recebiam em conta uma antecipação do financiamento para que ele não corresse o risco de não começar sua produção agrícola por falta de recurso. Os armazéns que foram construídos com financiamento do governo, a baixa de juros para aquisição de máquinas agrícolas. Então, muita coisa foi feita e, por isso, as pessoas que participaram do projeto à época, que estavam juntos, que discutiram no Ministério da Agricultura, essas pessoas podiam estar ou podem ainda estar caladas, mas sabem do que foi feito e do que não foi feito agora. Por isso, até individualmente, eu acho isso muito tranquilo, as pessoas foram procurando o presidente Lula. Já teve produtores aqui do estado, tanto da área da agricultura como da área da indústria, que fizeram agendas com o presidente. Às vezes nos falava, às vezes falava direto com a presidente nacional, e foram conversando. E aí, como o presidente disse, vamos chamar todos à mesa sem rancor e sem ódio, com muita amorosidade pelo povo brasileiro, e juntar todas as forças para que a gente possa reconstruir o país. Nessa reunião vocês já trabalharam nomes para uma composição aí do PT nessa próxima candidatura? Governo, Senado, deputados, já houve também aí uma lista, digamos? É o seguinte, na política as coisas mudam muito, né? De um dia para outro as pessoas fazem outras relações. Mas o que está se desenhando e as primeiras reuniões que a gente fez, tanto online como presencial, a discussão é assim: inicialmente vamos tratar do projeto nacional. Aquilo que, para todos que estão alinhados no projeto nacional, é convergente. Então, a conversa se manteve nesse nível, nessa estrutura de projeto nacional.
sabendo que vai ter uma decisão do projeto local, né, do projeto no Estado. Por isso, os 4 partidos, inicialmente, que estão na configuração de uma federação partidária, que é o PV, PCdoB, PSB e PT, estavam com seus presidentes presentes na conversa com o presidente Lula. Tinha representantes de outros partidos, né? Mais 3 partidos representados, e todo o diálogo é no sentido, vamos alinhar e convergir no projeto nacional e, aos poucos, vamos instalando a conversa local. Claro que aqui pode ter 2 candidatos a governadores apoiando o presidente Lula, a gente gostaria que alinhasse para que a gente tivesse um palanque forte, mas tudo isso vai sendo organizado. É um tabuleiro, né, que as peças vão se mexendo e a gente com muita habilidade e cuidado nesse momento, que a gente quer reconstruir esse país. Então, eu sigo a orientação do presidente, com amorosidade, com fraternidade, todos que são democratas e republicanos vão chamar para a mesa, vamos consignar uma proposta nacional e depois vamos articular a questão local. A questão do quociente eleitoral, né, o fato de não poder coligar, preocupa ainda o partido? Eu acho que estados com menor número de eleitores, como é o caso de Mato Grosso, que tem bancada pequena e número pequeno de votos, é uma preocupação. Na eleição passada, se fosse individualmente, só o PSL aqui no estado teria conseguido eleger um deputado. O restante, todos foram eleitos, todos nós somos eleitos fruto de uma coligação. Nesse momento não tem a coligação, por isso o desenho da federação, ele tem... E também assim, porque você tem muitos partidos num país como o nosso, né? A quantidade de partidos dificulta a organização do Congresso, dificulta o trabalho do parlamento com o executivo, porque são muitos líderes, muita gente para discutir, grandes e pequenos partidos. A federação não, ela vai se pronunciar como um partido. Se federalizar, são 4 anos que aquela bancada vai trabalhar junto. Você não tem como dizer, agora eu vou descasar e depois eu caso de novo. Não, esse casamento se mantém por 4 anos. Então, agora já são 4 partidos, né? Outros partidos podem ter federações, outras federações, para se organizar também para as eleições. Os partidos pequenos, no Brasil, no âmbito nacional, eles têm muita preocupação agora de cláusula de barreira, de não conseguir eleger, de ser eliminado pelo próprio processo. E se ele tiver federalizado, ele tem uma questão programática com os partidos que são aliados e poderão sobreviver nesse contexto. Então, nesse sentido, ficar isolado não é bom, né? Por isso, o PT é o maior partido de filiados no Brasil. Mas a gente sabe, em alguns estados ele tem dificuldade. Ele tem facilidade em São Paulo, na Bahia, em Pernambuco, em Rio Grande do Sul. Eles têm bancadas em Minas Gerais, né? Agora, aqui em Mato Grosso não tem. Sempre teve um deputado, né? Nas últimas eleições, sempre teve um representante. Sozinhos, a gente sabe que é difícil. Como é difícil para nós, é difícil para os demais também. Então, nesse sentido, configurar uma federação pode trazer mais tranquilidade na questão do voto. A senhora falou em reconstrução. Qual seria a área que a senhora acredita que tenha maior demanda, ou seja, de maior urgência nessa reconstrução citada? Veja bem, como eu sou professora de educação, eu acho uma questão vital para a reconstrução e para a melhoria de qualquer sociedade. E a gente não deu continuidade nesse governo em nenhuma política. Vamos lembrar de políticas desde Fernando Henrique Cardoso, de antes, políticas nacionais. Eu não gosto de políticas de governo. Eu sou 40 anos professora, então aquilo que a gente acumula tem que continuar. E aquilo que é bom tem que continuar. E aquilo que não é bom tem que ser refeito. E nesse sentido as políticas não continuaram. Mas eu acho que a urgência e a emergência deste momento é o emprego e a renda da população. A educação é muito importante, a saúde é muito importante, né? O investimento na agricultura para que as pessoas tenham consolidado um projeto de nação onde produzir alimentos é diretriz nacional, tudo isso é importante e tudo isso tem que ser feito. Mas atacar no problema, né? Nós já tínhamos saído do mapa da fome. Agora, eu, por exemplo, como parlamentar, me sinto indignado toda hora que alguém sobe lá e fala, o pessoal da fila do ossinho, lá de Cuiabá. Poxa, nós estamos num estado que tem 32 milhões de cabeça de gado. Nós temos a maior produção de carne do país e uma das maiores do mundo.
Como é que nós estamos com pessoas a passar fome? E o Brasil inteiro, o Brasil é altamente produtivo, nós não temos uma área desértica, nós não temos problema. Os nossos problemas, assim, de um pouco de seca ali, um pouco de excesso de chuva aqui, isso não nos tira a condição de produção. Então, tem que ser um país melhor administrado. Nós não podemos estar nessa situação. Então, primeiro, atacar essa questão da fome da população, do trabalho para a população. A população quer trabalhar. Eu sempre fui trabalhadora, aos 17 anos me sustentava. Eu sei que ninguém é preguiçoso a ponto de dizer, eu não quero um emprego. Se tem uma outra pessoa na sociedade, isso não conta, porque a grande maioria está ávida para o trabalho, renda e dignidade. Então, primeiro lugar na reconstrução, colocar o povo no orçamento, é dividir mais a renda para que as pessoas... Quando você dá mais um pouco de renda para os mais pobres, você fomenta a economia. Quando alguém ganha um pouco, ele investe. Os mais pobres investem localmente. Os bilionários nem investem aqui, né? Agora, o povo pobre, sim. Então, por isso, primeiro lugar, renda e emprego para a população. Falando um pouco, então, já que a senhora citou a educação, né? E aí, trazendo para os trabalhos de hoje... já houve aí uma suspensão da reforma do ensino médio, né, para que esse ensino médio integrado seja realmente efetivado em 2024, né, se eu não me engano, até 2024. E existe toda uma preocupação aí com a questão da evasão escolar, os dados, né, que vocês têm inclusive divulgado nesses 2 últimos anos, né? O que precisa ser feito para esse ano, deputada, para que menos prejuízos aconteçam, porque já houve o que houve, né, de crianças não conseguindo acesso à internet, à escola, enfim. O que esse ano é necessário? Olha, isso me tira o sono. Você pensar em crianças brasileiras que ficaram 2 anos sem ir à escola. Então, naquele momento da defesa de não ir à sala de aula presencialmente, era a manutenção da vida. Era a criança que ia para a escola e poderia, contaminada, levar a contaminação para casa, perder avós, perder pais, perder familiares. A gente sabia que a criança poderia passar pelo Covid sem maiores consequências, apesar que a gente está vendo mortes em crianças neste momento, mas era muito menor o risco do que com a população adulta. Então, eu vi a Inglaterra, por exemplo, que as crianças ficaram 3 meses fora da escola, eles fizeram um plano de recuperação da aprendizagem para 2 anos, para que 2 anos na sequência, que está fechando agora, aqueles alunos que ficaram 3 meses fora de escola pudessem ter essa recuperação. E o Brasil tem 2 anos. E o Ministério da Educação não chamou o país para conversar. Você não vê uma propaganda forte de rádio e televisão, por exemplo, chamando os pais para matricular, dizendo onde ele vai encontrar conteúdo para os filhos, orientando as famílias. Não tem nada. Eu fui secretária de Estado aqui em Mato Grosso e todos os meses a gente fazia uma reunião com o ministro e discutia o que vai fazer no país integralmente. Eu converso muito com o secretário de Estado de Educação aqui em Mato Grosso. O MEC não é aliado do governo no sentido de discutir dos prefeitos. Então, neste momento, a única saída que temos é primeiro fazer uma forte campanha local. Todos os pais, e aqui eu peço, vocês da mídia fazem um trabalho maravilhoso, eu peço, se seu filho parou de estudar, porque muita criança não voltou, né? 20% de uma cidade não voltou, 30% de outra cidade não voltou, no ensino técnico dos institutos federais, nas universidades e na escola básica fortemente. Então vá matricular seu filho, brigue pela vaga, a vaga é do seu filho, brigue e matricule. E depois... A própria escola pode chamar o conselho de pais, visitar aquele bairro, fazer uma buscativa casa a casa. Onde estão os alunos que ainda não retornaram para a matrícula inicialmente? E depois o Brasil tem que ter um programa aí, juntar as universidades, juntar a escola básica, de recuperação da aprendizagem. Não adianta estar matriculado e o menino falar, eu tenho 2 anos sem estudar, eu não aprendi esse conteúdo e como é que eu vou seguir? Então, não adianta também falar, vamos reprovar todo mundo. Aí eu tenho que ter uma sala para reprovado e uma sala para os novos. Eu nem sala de aula no Brasil para isso tenho. E nem professores o Brasil não tem dessa forma. Então, o aluno pode prosseguir, mas com um plano de recuperação. Não adianta você falar, eu estou no 2º ano do ensino médio sem ter estudado, né? Aí ele vai ser um analfabeto lá no ensino médio. Nós precisamos de apoio, nós precisamos de programa de recuperação dos alunos. Então, os pais têm que ir para cima da escola. Quem vai recuperar meu filho? O professor vai ter horário a mais para recuperar? Então, tem que investir agora nessa recuperação financeiramente, investir chamando a sociedade para ajudar. É um trabalho de todos e todas. Se nós não fizermos isso, nós vamos ter a geração Covid, a geração que não aprendeu.
a geração que não aprendeu a ler. Porque o menino, aqui quem é pai, quem é mãe, quem nos ouve, sabe disso. Se você tem uma criança que não está bem alfabetizada, ela vai ter problema a vida inteira. Ela está lá no 3º ano do ensino médio, ela pode entrar na faculdade, tem dificuldade de ler, de escrever. Então, nós temos que sanar isso agora. E tem que ter um investimento muito forte na recuperação dos alunos. Dentro das pautas previstas aí para 2022, lá no Congresso Nacional, alguma que a senhora considera a mais desafiadora para esse ano, um ano eleitoral, que já se fala muito em debates políticos e, enfim, o que a senhora acredita que possa dar mais trabalho? Dentro, né, de todas essas PECs que estão aí, reforma administrativa. Eu creio que a reforma, a chamada reforma administrativa, o governo perdeu bastante fôlego, né? Era uma proposta de diminuir o Estado, de consolidar um Estado onde a presença do funcionário público parece que é dispensada. Então, acho que o governo perdeu o fôlego e a reforma administrativa, nos moldes que o governo queria, eu acho que ela não passa mais. Mas nós precisamos da reforma tributária. O Brasil é um dos países de tributos mais injustos. Quem tem mais, paga menos, e quem tem menos, paga mais. A gente tributa a cesta básica e não tributa um iate, não tributa um jato, não tributa um carro importado. Então, o Brasil precisa colocar no imposto de renda e na tributação aqueles que têm mais no Brasil. Então, a gente já discutiu bastante. O mundo inteiro faz diferente de nós. Os governos têm mais dinheiro tirado dos tributos quando ele tem uma tributação justa. E no Brasil não tem. Então, essa reforma tributária está em discussão. A gente tem até uma proposta lá de tributação justa e participativa, progressiva. Nós temos problema de ITR no Brasil, por exemplo, né? Nós temos latifúndios não produtivos, o povo não paga imposto praticamente nenhum. Né? Enquanto você está num lote na cidade, você paga um IPTU caríssimo. Enquanto alguém tem uma grande fazenda e o ITR é uma migalha. Então, são essas questões que eu acho que preocupam, porque ela é estruturante para a economia brasileira. Agora, quando a gente está falando de educação, nós temos o Sistema Nacional de Educação, porque a gente tem o sistema de saúde, por exemplo, a gente tem o SUAS na assistência social, e a gente não tem ainda o sistema de educação. Nós temos mais de 100 anos de discussão. Passaram os nossos governos e todos os governos anteriores. A gente, desde 1932, foram os primeiros congressos sobre o Sistema Nacional de Educação e a gente não consegue muito avançar. Às vezes é o município que acha que vai perder a autonomia, o Estado ou é a federação, aí fica essa guerra dos entes federados e não avança. Nesse momento, a gente passou 2 anos agora discutindo muito na Comissão de Educação. A gente chegou a um texto que mais ou menos tem consenso. E nesse momento da Covid, se a gente vai recomeçar o processo escolar, um Sistema Nacional de Educação daria garantia do MEC coordenando um processo e os entes federados se ajudando na cooperação. Esse sistema está lá, nós votamos na Comissão de Educação, aprovamos. Esperamos que nesse primeiro semestre vá ao plenário. Um dos PLs é de minha autoria, o 2016, de 2019, e a gente está fazendo uma luta muito forte para que o Brasil tenha um Sistema Nacional de Educação. Voltando a eleições de 2022, a senhora vai sair pré-candidata à reeleição? Nesse momento, estou pré-candidata à reeleição, mas, assim, espaço político para a mulher no Brasil ainda é um espaço muito complicado, né? Nós somos 15% no Congresso. Na população, nós temos 52% de mulheres, mas na representação, só 15%. Então, assim, nada é fácil. Mas é uma decisão, inclusive, partidária, de que eu coloque meu nome à reeleição. Mas estamos conversando muitas coisas ainda, né? Muitas articulações. Se fosse eleição hoje, eu estaria candidata a deputada federal na possibilidade da reeleição. Mas ainda estamos conversando. E ainda teria uma dobradinha com a vereadora Edna saindo ao Senado? A vereadora Edna colocou o nome dela para o Senado, agora ela falou um pouco de eleição estadual. Nosso partido no sábado faz uma reunião do diretório, nós estamos discutindo, né? Nós temos a professora Edna e algumas companheiras do interior aí que são vereadoras. Sinop tem vereadora, Cáceres tem vereadora. A gente tem, dessa vez a gente construiu um número maior de vereadoras no partido, né? E isso é muito bom, porque a gente deu um passo com representação mais de mulheres, mas a gente precisa muito para a Assembleia Legislativa, para a própria Câmara, né? Para o Senado, a gente precisa avançar com candidaturas e com mulheres eleitas aí para a gente fazer a diferença. Não só no PT, nos outros partidos também. Bom, para a gente encerrar, deputada, alguma questão que a gente não abordou, que a senhora gostaria de trazer?
Olha, uma questão que é da minha preocupação forte é a violência contra as mulheres. Mato Grosso sempre esteve, nos últimos anos, né, ocupando os primeiros índices no país. Quando a gente proporcional ao nosso número de habitantes, nós temos uma violência muito forte. Não é só Mato Grosso. Nós temos uma bancada feminina e nós temos um grupo de WhatsApp das mulheres, né, na Câmara. E cada dia uma deputada posta uma tragédia do seu estado. São mortes violentas mesmo, agressões a crianças, a adolescentes, as meninas começando a vida, né, e vendo essas vidas ceifadas em função da agressão. A pandemia trouxe mais agressão, a mulher em casa ela sofreu mais. Então esse é um dos temas e nós temos muitos projetos de lei. Eu acho que a gente já tem muita lei, inclusive a Lei Maria da Penha é considerada uma das melhores legislações do mundo. E isso não vem impedindo as mulheres de morrer. É muito triste isso, né? A gente tem a legislação que nos protege e, de fato, a sociedade que devia proteger as suas meninas, as suas jovens, as suas mulheres, não protegem, né? Nós somos 52% da população, os outros 48% são nossos filhos. Então, a gente precisa preocupar muito com isso. A imprensa, quando mostra uma situação de violência contra a mulher, eu acho que chama atenção, choca a sociedade, mas no outro dia acontece outro fato. Então, quero chamar a atenção das autoridades de Mato Grosso. Nós precisamos nos unir muito mais na defesa das mulheres e diminuir a violência em nosso país. Ok, muito obrigada. Obrigada a você, sempre à disposição. Nós ouvimos a deputada federal Rosa Neide, do PT, e essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube e no site RD News. Curta e compartilhe. Até a próxima.